Nesta noite, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, pedimos a Deus que nos abençoe, que nos guarde, Senhor, que nos ilumine, Senhor. Estamos, Senhor, com o nosso coração sedento, Senhor, para receber, ó Deus, a tua palavra, para recebermos, ó Deus, a instrução da tua parte. Abençoa, Deus, a vida da Renata, que ela possa ser boca de Deus falando para nós, ministrando, Deus, a tua palavra, nos instruindo, Senhor, nos iluminando. Ó Deus, que a tua boa mão possa estar sobre a vida da tua serva, Senhor, que tu possas, ó Deus, declarar os seus pensamentos, transformá-lo, Deus, num farol de luz, Senhor, para transmitir, ó Deus, para nós, Senhor, as verdades da tua palavra, Deus, os teus ensinamentos, as verdades práticas que pretender, que temos, Senhor, que aprender. Possamos, ó Deus, sair daqui instruídos, Senhor, para também ministrar a outras pessoas que vão receber também da nossa parte, Senhor, vão receber a tua palavra de nós, Senhor, que tu possas, ó Deus, também abrir o nosso coração, nos iluminar, nos ajudar, nos fortalecer. Ó Deus, que essa palavra ministrada aqui nessa noite, Senhor, possa ser, ó Deus, uma semente, Senhor, preciosa, Senhor, que vai ser germinada no coração, Senhor, na vida daquele, Senhor, que crê em Ti. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado, Deus, pela vida dos teus servos que dispuseram o seu tempo para estarem aqui, que tu possas, ó Deus, abençoá-los, ajudá-los, iluminá-los, Senhor, guardá-los, Senhor, que tu possas, ó Deus, protegê-los, Senhor, aqui. Muito obrigado, Deus, por estes momentos que estaremos aqui aprendendo de Ti, Senhor. Que esta noite seja uma noite de vitórias, de bênção para nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Abençoe as pessoas que estão chegando, beleza, glória a Deus. E eu não vou perder mais tempo, não, porque hoje a gente tem algumas instruções para dar depois para as pessoas, então a gente já vai começar a ministração da palavra com a irmã Renata Santana. Hoje a gente não tem os internautas, né? São os internautas e tal. É interessante como esse alcance da Escola Bereana tem chegado a outros lugares, para quem não ouviu a gente falar, a outros lugares aqui do Brasil onde nós não temos nem ADVEX. E é muito legal. E quando a gente tem qualquer problema, hoje, então eu tenho certeza que daqui a pouquinho tem gente gritando porque não ouviu, ou não entrou nas nossas redes sociais, ou não viu informação. Como a gente não está transmitindo online, daqui a pouco vai ter gente ligando aqui o telefone e perguntando, por que não está? Eu não estou vendo, estou procurando aqui. Mas é isso. Então eu queria que vocês recebessem com entusiasmo, com prazer, uma pessoa que eu já falei 1000 vezes que sou fã, e tenho certeza que vai trazer algo maravilhoso da parte da vida da gente. Receba com carinho, então, a irmã Renata Santana. Muito aplauso, Toda glória a Deus. Louva. Foi eu que puxei as palmas, só para ficar registrado. Obrigado. Ô, pastor, não foi estranho. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mais uma aula de um tema muito interessante, porque apesar de se tratar do jeito de Israel, são assuntos muito atuais para a gente. E como a gente vai trabalhar no dia a dia da EBD sobre a questão de ética, cidadania e sociedade, eu achei muito pertinente estar linkando essa lição sobre Manassés com o que vai ser feito no dia 30, que depois o pastor Ronaldo vai passar as instruções aqui. Então eu vou dar um panorama da lição, do que está na revista, e como que a gente vai aplicar isso de maneira bem prática na vida da igreja. Porque uma coisa que tem que ficar claro para a gente como professor é que o conteúdo não pode ser apenas algo que está longe da nossa realidade, como se fosse algo do passado e que não tem nada para nós na atualidade. Na verdade, o que é trazido aqui como conteúdo da revista é para que nós venhamos a ver os exemplos e entender o que Deus estava nos ensinando ali com aquela situação, por que isso foi inserido na palavra de Deus e de que maneira nós podemos pegar isso e aplicar nas nossas vidas de maneira que nós venhamos a produzir frutos bons, né? Melhorar a nossa qualidade de vida como cristãos, de maneira que agrade a Deus, sem cometer os mesmos erros, na perspectiva de que nós vemos o que é errado, aprendemos o que é certo e, baseado nisso, nós trilhamos caminhos que vão chegar à santificação e à presença de Deus. Então, Manassés, ele vem trazer muitos bons exemplos de mau exemplo, que a gente vai aplicar aqui de forma
muito tranquila no dia a dia. Então, os professores que estão aqui, as pessoas que depois estarão vendo essa aula, o objetivo é esse: como a gente aplicar a vida do rei Manassés nas nossas vidas e como a gente pode tirar exemplo para a nossa vida disso. Lembrar que Manassés nasceu num período, quando ele se torna rei, regente, ele tinha 12 anos de idade. Significa que quando ele nasceu, o pai dele estava em que período? A gente trabalhou isso na lição passada. Dentro daqueles 15 anos que Deus proporcionou a Ezequias de estar vivendo, desfrutando dos 15 anos que o Senhor tinha dado para ele após a sua doença. A gente percebe aqui que Manassés ele não viveu um tempo em que Ezequias teve que lutar contra algumas questões de cerco da Síria, de invasões do inimigo, de tempos difíceis, porque justamente ele estava num tempo em que houve paz, né, para o Reino do Sul. Mas o que eu entendo é que por Manassés não ter passado por esse período em que o pai dele mais teve que se relacionar com Deus e buscar a Deus, e como naquele tempo as mães, os reis tinham muitas mulheres, e a gente começa a entender que a criação era muito perto da questão das mães, e as mães é que davam uma direção aos seus filhos de como servir a Deus ou não, tanto que Davi teve muitas mulheres, mas Salomão foi um que desejou servir a Deus em detrimento dos seus irmãos, porque acredito que tinha ali, além do exemplo do pai, uma mãe mais presente que direcionava realmente aos caminhos do Senhor. Mas Manassés, ao oposto do seu pai, começa a fazer tudo exatamente contrário daquilo que o seu pai Ezequias tinha instituído para o Reino do Sul. Ele teve o reinado mais duradouro, durou 55 anos. É estranho a gente pensar como que um rei tão ímpio, que Deus usa um superlativo para ele na Bíblia, de que foi o mais, foi o pior de todos os reis, como um rei tão ruim, tão ímpio, pôde ter um reinado mais longo. E eu comecei a questionar isso com Deus. Falei, Senhor, eu sei que tiveram muitos reis ruins, mas se esse o Senhor faz questão de ressaltar como o pior rei, por que ele teve um reinado mais longo? E aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, nas vivências que a gente tem no dia a dia, e a me mostrar que o reinado dele, apesar dele ter sido o pior, foi o mais longo justamente para que ele tivesse tempo de vivenciar o cativeiro, tivesse tempo de se arrepender, e Deus tivesse tempo de mostrar para ele o que é ter uma vida sob a direção de Deus. Lembrando que, apesar de ter se arrependido genuinamente, as consequências do pecado, se a gente vai trabalhar mais lá na frente, isso aí não pode ser apagada do povo de Judá. Mas é para a gente entender que não é porque começamos errado um caminho, fazemos errado, que a gente não vai ter oportunidade diante de Deus de vivenciar o melhor que Ele tem para nós. Isso a gente vai chegar lá. Teve o pai mais piedoso, né? Ezequias foi tido como Deus, como o rei mais piedoso. Esse esboço que eu fiz, eu disponibilizei também, vai estar lá no tesouro, que muita coisa que eu botei no esboço, eu não boto no slide, eu sou uma pessoa muito sucinta de slide, eu sou mega econômica, enquanto todo mundo escreve um monte de coisa, faz 40 slides, o meu se resume a 8, quando é 10 eu já acho que está demais. Não sou igual ao professor Eliseu, né? Mas o meu é todo só pontuação mesmo do que eu tenho que trazer. Ele teve o pai mais piedoso e o seu neto foi o melhor dentre os monarcas. Quem foi o neto de Manassés? Fica quieto, Eliseu. Não pode. Isso é uma aula, você não pode. Fica quieto aí, já falou, já entregou. Josias, que é justamente a última lição que nós temos na revista. O que ele faz? Ele começa a reconstruir, na verdade, todos os altares que seu pai havia retirado do meio de Judá.
Então tirou os altares a Baal, tirou os altares, os postes a Azerá e ainda fez muito pior. E a gente sempre ouve muito falar dos deuses pagãos que Israel incorporava, o tempo todo estava trazendo esses deuses. E Salomão foi um dos que trouxe esses deuses para a terra, para o meio do povo de Deus, por causa das suas muito mulheres. E eu fui dar uma lida, relida, uma refrescada de que cada um desses deuses representava. Então trouxe Azerá, que significa noiva de Anu, aquela que caminha sobre o mar. E hoje a gente poderia comparar a Iemanjá, até a figura é muito parecida. E outra coisa interessante é que os deuses pagãos da época mudavam de forma conforme e nome conforme o povo. Hoje em dia a gente vê várias figuras da Igreja Católica também fazem parte da Umbanda e com nomes diferentes, com significados diferentes, mas na verdade é o mesmo símbolo religioso. E nesse caso, Azerá, que Manassés volta a levantar muitos postes a Azerá, ela vem em algumas povos representar a deusa da fertilidade. E por isso, muitas vezes na Bíblia, ela é apontada como uma deusa em que havia muita prostituição e orgias e lascívia no meio do povo por conta da adoração a Azerá. Porque para haver fertilidade, o povo se entregava à prostituição para que fosse abundante a terra. O Baal, que em alguns povos era chamado de Haddad, isso aí o professor Eliseu poderia explicar até melhor que eu, que Baal, na verdade, é um nome. É um título. E aí tem vários Baals, Baal de tudo quanto é qualidade, mas ele significa, na verdade, rei. E aí em alguns... Ben-Hadad é filho do rei. Então ele é conhecido como Baal Ben-Hadad, dono, marido, representado por um touro, e seu ápice foi no reinado de Acás. E temos um Deus que foi incorporado aí por Manassés, que Deus abomina, que é o Deus Moloque, que recebia o sacrifício de pessoas e principalmente de crianças. E aí Deus fica muito aborrecido e irado com Manassés, justamente porque Manassés, ele incorpora esse Deus, e dá muita ênfase a esse Deus dentro da nação de Judá, que é o Deus Moloque, vai dizer que ele, inclusive, sacrifica os seus filhos a Moloque. A gente costuma dizer que não gosta de chamar o garoto de moleque, porque moleque faz menção a Moloque, e Moloque era aquele que recebia o sacrifício das crianças. Então, eu estava até lendo que muita gente contradiz aí isso e aquilo. Eu falei, quem está contradizendo aí normalmente é o que não é cristão, querendo dizer que não tem nada a ver, mas está tudo juntinho aí, bonitinho. Moloque também era Meloque, Milcom, tinha corpo de homem, cabeça de boi ou de leão. E o que ele vai fazer, Manassés? Ele institui Moloque lá no vale de Inom. É muito interessante a gente ver como para Deus tudo tem um significado muito profundo daquilo que realmente mexe com o caráter de Deus. E isso nos faz pensar que nós, como cristãos, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós determinamos para a nossa vida, tudo aquilo que interfere com a igreja, interfere com o reino de Deus, isso chama muito a atenção de Deus. A gente vê isso no exemplo do lugar que é escolhido para adoração a Moloque, que é o Vale de Inom, que esse vale é chamado de Vale da Matança, que Josias, que é neto de Manassés, tira, limpa, transforma esse vale num grande lixão, na verdade, ele passa a ser um lugar abominável, porque os judeus eles tinham muito essa coisa de dejeto, quando Deus dá lá os estatutos para o povo de Israel, tudo que não era bom tinha que ser botado fora do arraial, e aquilo ficou tão marcado como uma coisa ruim, que Josias institui o Vale de Inom como um grande lixão. E esse Vale de Inom, lá na frente, ele deriva da palavra Geena, que significa lago de fogo.
Então, em Apocalipse, nós vamos ver várias citações quando fala da perdição eterna, do lago de fogo, que é uma referência a esse lugar onde Manassés instituiu essa adoração a Moloque. Percebe como para Deus aquilo que mexe com o caráter dele, da santidade dele, isso é tão forte que serve de comparação, assim como Babilônia serviu muito na Bíblia de comparação para sempre a prostituta, sempre aquilo que é ruim, sempre que vai de encontro a Deus, de afronta a Deus, porque para Deus aquilo que mexe com o caráter da sua santidade, isso fica muito latente e marcado. Então que nós tenhamos o discernimento da nossa vida de não estar ferindo na santidade de Deus, com atitudes, com coisas que vão tocar na noiva dele principalmente. Eu tenho muitas vezes falado com algumas pessoas que as pessoas às vezes acham que por causa do cristianismo, da graça, tudo pode. Eu posso falar o que eu quiser, afinal de contas eu vivo num país democrático e eu tenho o direito de me posicionar da maneira que eu bem entender. Ok, como cristão, dentro de uma sociedade democrática, a gente realmente pode se posicionar como quiser. Mas, acima de tudo, como filhos de Deus, nós temos que entender que aquilo que fere com a noiva de Cristo, isso mexe com Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado de estar tomando posicionamento, e eu tenho visto isso nos últimos dias por causa de eleição, muito forte, principalmente nas redes sociais, as pessoas falando em nome da igreja, e essa igreja não é instituição, essa igreja é a noiva. E aí a gente está botando o dedo onde não é a nossa autoridade, e Deus, Ele tem muito compromisso com a sua palavra e com aquilo que vai contra a sua santidade. É verdade. Amém. Reconstruir os altares, construir um centro zodíaco de adoradores pagãos, do sol, da lua, das estrelas, tudo quanto era idolatria, Manassés trouxe. Consultou adivinhos, consultou os médiuns, trouxe para dentro do templo do Senhor, profanou o templo do Senhor, tudo que não era para fazer, Manassés fez. Derramou sangue inocente, ignorou os avisos de Deus, e aí a gente fica se perguntando, afinal de contas, qual é a lição prática que a gente tem para isso na nossa vida? De que a gente tira da vida de Manassés para o nosso dia a dia? E a primeira coisa, pula aí por favor, isso aí eu vou deixar para o final, ao nome dele, Manassés, aquele que esquece, uma referência que Ezequias estava fazendo do tempo em que Deus deu a ele mais 15 anos de vida, só que como o nome é muito forte nessa questão bíblica, ele certamente se esqueceu de Deus por muito tempo na sua vida. Então ele definitivamente foi aquele que se esqueceu. Pode passar, já falei. Primeira lição prática que eu trago aqui, questão de legado. A pergunta, o que temos deixado de legado para a geração seguinte? É uma pergunta que eu tenho me feito constantemente. Manassés era filho de quem? Ezequias. O que Ezequias fez? Ele fez toda uma restauração de adoração a Deus. E aí foi o legado que Ezequias deveria ter deixado, correto? Mas eu vou conjecturar, isso não está na Bíblia, mas eu posso conjecturar que isso não é pecado. Mas posso conjecturar que assim como Ezequias, quando recebeu o recado de Deus, que por ele ter aberto as portas do palácio para o povo da Babilônia, sem se preocupar que ele estava entregando tudo nas mãos do inimigo, e o profeta diz para ele que por causa disso ele ia reinar, mas depois dele iam ser subjugados pelo mesmo reino que ele abriu as portas. Qual foi a reação dele? Para mim está tudo ok. Então quer dizer que eu vou ter 15 anos aí, vivendo bem, vou ter paz com os meus inimigos, bem que assim, depois de mim, Deus que dê conta de cada um, não é? Conjecturo eu que por Ezequias não ter dado a devida importância e preocupação, porque eu acredito que se é um rei como Davi, por exemplo,
ficaria preocupado. Mas Deus, como é que vai ficar então a minha geração depois disso? Não, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Mas Ezequias, você não vê esse tipo de atitude dele. E aí eu acredito que Manassés cresceu meio que desinteressado, de preocupação em realmente andar nos caminhos do Senhor. Acredito que ele deve ter visto no pai dele uma postura de usufruir do tempo que Deus o tinha dado, sem muita preocupação com o que viria depois. E aí, que legado que Ezequias deixa para Manassés? Eu costumo dizer que são aquelas fronteiras flácidas, aquela coisa que não é assim muito firme, muito contundente. E quando a gente vive dias difíceis e maus, a nossa postura tem que ser firme, tem que ser contundente. Vocês sabem que eu trabalho muito com criança. O tempo todo eu estou lidando com crianças, com os pais das crianças. E o que a gente vê hoje? Até tem um textozinho que se entrega muito em reunião de pais, que é o nome Pais Maus. Quem já leu esse texto? Ninguém aqui? Jesus amado, eu recebi esse texto já mais 15 vezes na minha vida. Tá, vou dizer, pais maus. Venha agradecendo aos pais maus que não deixaram seus filhos dormir até tarde, que proibiram seus filhos de sair e voltar a hora que quisesse, que disseram não muitas vezes para os seus filhos, que corrigiram com a chinela quando foi necessário, que não deixava até tarde assistindo televisão, que era obrigado a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, que foi obrigado e ensinado a pedir licença e por favor. Esses eram os pais maus. E o que os pais maus geraram? Filhos bons. Por quê? Porque havia algo contundente, firme, na questão do limite, na questão da educação. E hoje a gente vê o quê? Pais bons, né? Não precisa bênção. Os filhos não pedem mais bênção. Licença, por favor. Levantar para uma pessoa mais velha sentar. Você chega na igreja carregada de sacola. Mulher, quase morrendo. Nenhum homem se dispõe a ajudar. Nenhum homem. Os jovens estão todos ali. Nenhum jovem se dispõe a ajudar. Por quê? Porque pais bons, que entrega tudo na mão, que faz todas as vontades, que se levanta o tempo todo para atender. E eu acredito que Ezequias, nesse bom tempo que ele viveu, não foi um pai persistente, firme. Note que Salomão, por ser um filho que andou mais perto de Davi, até pela toda a conjuntura que Davi viveu ali com a mãe de Salomão, eu acredito que Salomão andou um pouco mais perto de Davi, para ver o que Deus estava fazendo e presenciar todas as maravilhas que o Senhor estava fazendo, que ele quis repetir o legado do pai e cometeu os mesmos erros do pai. Tanto era o exemplo que Davi tinha deixado para Salomão. Ele já não fez a mesma coisa com os filhos, Salomão. Mas eu acredito que Ezequias foi tão flácido nisso aí, que ele não deixou um legado de firmeza para Manassés. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: que legado nós temos deixado como cristãos? Será que a gente não está muito flácido no nosso cristianismo, naquela de não vou entrar nessa bola dividida, não vou me posicionar aí porque só vai arrumar confusão, não vou falar isso ou aquilo porque vai dar mais dor de cabeça do que... Feliz ou infelizmente, nós temos vivido um tempo em que para nós não existe a opção de nós não mantermos ali o fundamento bem firme do que é certo, do que é errado. Porque o que a gente vê hoje nessa geração é que tudo é tão relativizado que a gente faz o que quiser, porque a verdade não é uma, são várias verdades, ela se adequa à minha necessidade. Então, você pode até achar que isso aqui é marrom, mas para mim isso aí na verdade é verde. E é muito relativo o ponto de vista da gente. E o legado que a gente tem que pensar é que nós temos que deixar parâmetros bem firmes. Eu costumo dizer, vivemos numa sociedade que não basta dizer, tem que desenhar. Certo? Quantas vezes a gente tem que falar, a instrução tá lá, a gente até brinca, né? Às vezes manda um recado no WhatsApp, tá lá todas as informações,
Aí você acaba de mandar, a pessoa te pergunta o que está ali. Aí não dá nem para você dizer, tem que desenhar? Não, mas já está desenhado. Mas nem assim a pessoa entendeu. Por quê? Uma geração que ainda não tem, perdeu essa percepção do que é um parâmetro, do que é um limite. E nós temos que resgatar isso. Nós temos que parar de achar que é tudo relativizado mesmo, que Deus se adequa às nossas necessidades, que isso aqui não é tão assim não, vamos relevar. Não é ser, né, quadrado, nem pensar pequeno, nem fechado, mas é naquilo que fere o propósito de Deus, naquilo que mancha a noiva de Cristo, em posicionamentos que nós não podemos deixar passar. Não é tempo mais de nós nos calarmos, por exemplo. É tempo da gente se posicionar. Você não pode mais ouvir um ímpio agredir a sua fé e você, não vou falar nada não. Não, passou esse tempo. A gente deixava isso porque nós éramos tímidos e não entendíamos as coisas. Hoje nós entendemos que se nós não nos levantarmos, a perseguição está batendo na nossa porta. E aí como é que fica se a gente não tiver parâmetros bem firmes para deixar para essa geração? Eu vivi uma coisa interessante lá em casa essa semana com a minha filha, e eu gosto muito dos exemplos do que eu vivo. A minha filha está no 1º ano do ensino médio, e eu tenho forjado a Thalita há muito tempo, até por ela ter o temperamento do pai dela. Ela é uma pessoa diferente de mim, eu acho isso maravilhoso. Ela consegue se posicionar sem perder a linha. Ela não muda o tom de voz. Ela não muda o tom de voz. Ela não perde a calma. Ela vai ali, debatendo contigo sem perder a linha. Eu acho isso fantástico. E quando eu percebi isso, eu falei, gente, filhos são flechas. Eu tenho que saber para onde eu vou mirar. E essa menina, eu tenho que mirar ela para uma direção em que eu venha forjar ela na fala, na escrita, porque ela é muito boa nisso. Eu já quero logo mandar plantar batata, que não sei o quê, o tom de voz já logo altera. Mas ela não, essa menina pode ser até minha porta-voz um dia. Olha que maravilha. Daria um excelente advogado, Patrícia. Daquela que mata na unha. Aí eu percebi isso. Só que nossos jovens vivem num tempo em que eles são testados o tempo todo pela sociedade, do tipo, bobão, você vai se posicionar assim mesmo? E além de não aceitar, ainda cai em cima sem dó nem piedade. E estou forjando ela para isso. Semana ela falou para mim, mãe, na quarta-feira vai ter um debate, foi quinta, né? Que eu falei, quinta você não pode faltar. Na quinta-feira vai ter um debate na faculdade sobre a existência de Deus. Aí na escola, eu já estou botando ela na faculdade, né? Oh, glória a Deus. Vai ter um debate na escola sobre a existência de Deus. Eu, como é que é? Aí eu já fiquei que nem Siri na lata, né? Que professor é esse que quer pegar um monte de adolescente de 14, 15 anos e querer, ele quer o que com isso, que não sei o que, e comecei, aí ela, calma mãe, calma, ela já fica preocupada de eu ir lá na escola. Aí, calma mãe, calma, não, vamos esperar primeiro para ver o que é. Não, mas isso é um absurdo, eu já sei mãe. Ele como professor, não pode usar da autoridade dele para estar impondo, porque eu já sabia que o professor era ateu. Aí, tá bom, Thalita, vamos conversar. Conversamos muitas coisas, elas tinham muitas dúvidas, respondi algumas dúvidas dela, eu aqui me posicionaria nessa posição e tal. Quinta-feira ela acordou, acho que não vou para a escola não, você vai. Você vai. Você vai porque cá comigo, você é boa nisso, então você tem que ir. Eu falei, Thalita, como é que você não vai? Vai deixar seus amigos lá na sala, vendidos? Ela, não, mas tem muito cristão lá. Eu falei, tem muito cristão lá, mas você sabe que você tem uns argumentos que são muito bons. Além de serem bons, você sabe argumentar. Então tá, então eu vou, né? Meu compromisso eu vou. Aí foi, lá no final da aula ela me mandou um telegrama. Mãe, acabou. Olha, o professor falou isso, isso e isso. Só para você saber, o debate estava todo direcionado dentro do tópico da matéria, tá? Não precisa brigar, porque ele não estava trazendo isso da cabeça dele. Eu falei, tá, menos mal, precisa brigar com o professor. E aí contou lá o que tinha falado, aí lá pela história ela falou assim, aí quando ele falou que a fé por si mesma não pode dizer que há existência de algo, porque a fé
não é regida pela existência de algo, aí eu tive que levantar minha mão. Aí eu, e aí? Aí eu falei para ele, professor, o senhor está aqui querendo debater a existência de Deus. O simples fato do senhor estar querendo debater a existência de Deus já mexe com a minha fé. Porque a existência de Deus é por fé. Então, se o senhor quer debater algo que é por convicção, já é meio complicado aí, que a gente vai tentar provar algo que é pela convicção. Agora, eu posso dizer para o senhor, como cristã, que eu acredito em Deus e conheço Deus. A professora, e como você pode dizer para os outros que você conhece Deus e como é que o outro vai conhecer Deus? Então, eu sugiro o senhor conhecer Deus para ter convicção de que Ele existe. Devolveu a bola. Aí já estava toda animada que na semana que vem o debate continua, né? Porque o professor encerrou o debate, na semana que vem o debate continua. Aí eu falo para vocês, o que é isso? É o legado que nós estamos deixando. Porque o que a gente quer fazer hoje? Nós queremos botar um muro de impedimento entre nós cristãos e o mundo, os ímpios, e a gente ficar isolado aqui. Eu ontem fui falar estava falando para as famílias sobre os filhos que são brotos de oliveira, e uma coisa ontem Deus martelou muito comigo como dessa questão de muro. Porque as oliveiras, elas são, muitas vezes, demarcadas por pequenos muros de pedra em Israel. O pastor Vicente já esteve lá, né? Toda figura que você pega, há aqueles muros de pedra. E eu comecei a questionar muito a Deus também por causa dessa questão da lição de Ezequias, na semana passada. Estava lendo Neemias e muro e tudo tem com muro, Isaías falando, repararei os seus muros. E eu comecei a questionar a Deus. Eu falei, Senhor, se os filhos são brotos de oliveira, e a oliveira, ela está marcada ali, né, atrás de um muro tão baixo, que na verdade não impede ninguém de passar, nem um bicho de atravessar, por que a oliveira, que tão pequena, precisa de tão cuidado, o broto da oliveira? Está por um muro tão baixo. E o Senhor, na sua palavra, vem falando das cidades com fortalezas, que os muros têm que ser levantados, que as brechas têm que ser tampadas. Eu fiquei nesse questionamento com Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo, meu filho, entenda um negócio. A muralha, essa que não pode ter brecha, essa sou eu. Esse cerco em volta de você é o meu cuidado. Você não pode dar brecha. Porque se você der brecha nesse cuidado meu contigo, o inimigo vai procurar passar por essas brechas. Agora, aquele muro pequeno da oliveira ali é um marco. É você dizendo para o outro que isso aqui tem dono, que isso aqui tem um limite, que daqui para cá você pode ficar, mas dali para lá há um limite, não ultrapasse, porque aquilo ali é vigiado, aquilo ali pertence a alguém. Então esse muro é para dar uma noção de pertencimento, e não é alto, para que quem está fora possa ver o que está lá dentro, e quem está lá dentro possa ver o que está cá fora. Entendam como se nós estivéssemos guardados por Deus, dentro de uma bolha espiritual sim, mas isso no cuidado de Deus. Quanto à nossa prática diária de vida, nós não podemos estar isolados. Nós temos que ter a liberdade de ir e vir, e os outros nos verem, e poderem ver o nosso exemplo, a nossa vivência, o nosso testemunho, e se surpreender com o que Deus tem feito. E nós podemos ir a essas pessoas também mostrando que o nosso fruto é bom. Então é muito sutil essa questão, mas nós como legado, nós temos que estar o tempo todo sinalizando que a nossa vida em tudo e para tudo é para a glória de Deus. Então esse legado que infelizmente Ezequias não conseguiu passar para Manassés. E Manassés muito menos conseguiu passar para o seu filho Amon. Aí veio os exemplos dele, né? Liderou o povo a pecar. Uma coisa que a gente como cristão tem que prestar atenção o tempo todo, porque as suas ações não mexem só com você, as suas ações mexem com o outro. Eu hoje estava falando para o meu filho mais velho, que o do meio casou e fica andando nos passos do mais velho. O mais velho fica questionando, por que ele não faz assim, por que ele não faz assado? Ele está fazendo exatamente o que você fez. Já parou para pensar na sua responsabilidade? Aí ele ficou, o olhinho chegou a encher d'água, que ele nem me veja nesse vídeo. O olhinho chegou a encher d'água. Você já parou para pensar nisso? Teu irmão se pia tanto no seu
seu exemplo e na sua postura que ele está fazendo exatamente o caminho que você fez. Ele quer trilhar no mesmo passo. Se você vacilar, corre o risco dele vacilar igual. Você, se vacilar, você tem que rapidamente corrigir e falar, cuidado aqui, hein, porque eu caí. Cuidado aqui que eu dei uma tropeçada aqui, não vai por esse caminho não. Porque ele anda nos teus passos. E é isso que nós temos que deixar para o mundo. O mundo querer seguir os nossos passos. Através do que, gente? Do nosso muito falar? Não, daquilo que nós vivenciamos. Somos diferentes. Somos luz do mundo. Somos sal da terra. Nós fazemos a diferença. Não precisa muita coisa. Não precisa se apontar o erro. Faça o certo. Ande com Deus. Agrade a Ele. Faça aquilo que é a vontade dele para a sua vida. Frutifique no lugar que ele te colocou. Porque se só fizer isso e obedecer os seus mandamentos, com certeza vai prosperar. E aí o outro que tanto critica, que tanto põe o dedo, que tanto fala mal, logo vai perceber, realmente, o fulano é isso, é aquilo outro, mas na hora que eu preciso ele ora e Deus responde. Renato, eu posso levantar uma questão que eu acho interessante? Se Manassés foi o oposto de Ezequias, Ezequias foi o oposto de Acais. Sim. Né? E depois a gente vai ver lá na frente que Josias é o oposto. Então, a gente fala sobre a coisa da transmissão, da ideia, mas tem uma coisa que é importante, que é a nossa resolução pessoal também. Sim, vou chegar aqui. Beleza. Então, vou chegar na resolução pessoal. Eu vou botar o pai e o filho. Passando para o próximo tópico, escolhas. Escolha, beleza? Escolhas. As nossas escolhas são pessoais. E é aí que o pastor Ronaldo entrou. Posso fazer tudo certo, fala. O livro de Crônicas, ele é uma releitura de Reis, como se fosse uma pregação. Então ele é mais detalhista. Então Reis fala o que aconteceu, Crônicas, como aconteceu e o que aconteceu. O autor, quando vai colocar os reis, que são na ordem, não pode ficar à vontade, obrigado. Ele trabalha sempre tríade de reis. E sempre um paralelo, um bom e ruim, um bom e ruim. E aí ele vai trabalhar. Se Ezequias é comparado a Salomão e Davi, do lado bom, Manassés é comparado a Salomão do lado ruim. Então ele sempre vai trabalhar os opostos pela própria descrição como eles são tratados. Sempre em tríade. Aí você vai ter Manassés, Amon, Josias, quer dizer, dois ruins e um bom, então ele tem que trabalhar no chamada antítese de caráter. Então ele vai trabalhar o caráter pelas atitudes dele. No caso, se citou mais reis, como eu vi no slide anterior. Mas o Crônicas 5:3 ele tem que ser mais detalhado. O esboço tá Crônicas todinho. Até se vocês pegarem o esboço, está todo pautado por Crônicas, porque realmente ele vem trazer isso de forma muito detalhada. A Crônica começa, primeiro Crônica que é um livro só do texto hebraico, genealogia que é o começo, aí vai trazer de 1 a 8 de genealogias, 9 Saul, 10 Davi, até 28, aí no segundo Crônicas, mais ou menos até o 8 Salomão, 9 Roboão, do 10 em diante de reis subsequentes, fechando no último capítulo com o começo de Esdras, que é o recomeço. Então, o autor que ele faz a tessitura, porque tipo um sermão já trabalha o começo e o recomeço, ele vai trabalhando essa ideia no texto. Tessitura é um doce. Para quem não ouviu a tessitura, a estrutura do texto, como ele trabalha a estrutura, como ele arranja o material, ele vai selecionar material. Sim. Obrigado, pai. É um diapasão. Mas exatamente isso. Com C, não é? É de texto. De texto, obrigado. De nada. Justamente nessa tessitura, dessa história, desse legado que é deixado na palavra de Deus pra gente, porque na verdade é isso, quando Crônicas trabalha, quem pegar lá o esboço vai ver isso, que todos esses tópicos são trabalhados pelo livro de Crônicas, justamente para trazer um panorama completo de que forma esse mosaico aí, né? Vamos botar aqui que forma nesse retrato aí, desses reis que realmente serviam a Deus, não serviam a Deus, e vem trabalhando isso logo no início. Escolheu fulano agradar ao Senhor e andar nos caminhos de Davi, seu pai. E escolheu fulano fazer o que era mal aos olhos do Senhor, veio o tempo todo trabalhar isso. Mas o interessante é que dentro dessa conjuntura toda, dessa tessitura toda, justamente o que a gente vê é uma questão muito latente e importante, que é a questão de escolha. A gente pode ser o tempo todo influenciado para o que é certo e ainda assim escolhermos fazer o que é errado. Pagar para ver, vamos botar assim. Manassés escolheu fazer o que era errado. Ele teve a oportunidade de conhecer a Deus.
Tanto que quando ele é preso, ele volta, retrocede. Por que ele clama a Deus tão desesperadamente? Porque ele reconhece que Deus pode, primeiro, perdoá-lo independente da sua condição. Ele cria nisso. Segundo, que Deus podia agir em favor dele, mesmo ele já estando cativo. Então, era muito latente para ele essa percepção do Deus que ele tinha, né? Mas escolheu fazer algo de errado. E o interessante da nossa escolha é que a gente costuma dizer que a escolha é minha e o problema é mentira. Mentira. A gente vê o primeiro exemplo de uma escolha mal feita e que afetou toda a humanidade quando Adão e Eva decidem comer do fruto. Afetou só eles? Não. Todos nós fomos alcançados. A natureza foi alcançada. Toda a estrutura da terra foi modificada por causa do pecado de Adão e Eva. Então essa coisa de a escolha é minha, eu quebro a cara, o problema é meu? Não. Você faz suas escolhas, mas essa escolha vai afetar as pessoas que estão à sua volta. E a gente às vezes não tem nem a dimensão disso. E muitas vezes a gente afeta pessoas que a gente nem sabe que está nos observando. Que tem a nós como exemplo de firmeza, de pessoa crente em Deus, de pessoa centrada, de pessoa correta, de pessoa íntegra. E aí a gente, por uma questão qualquer da vida, resolve chutar o balde, largar para lá. E aí aquela pessoa que nos olhava como exemplo, como parâmetro, opa, se fulano, que eu considerava uma pessoa que realmente era alguém diferente, crente, que fazia diferença, e deu uma bobeira dessa, então ninguém mais nessa terra. Porque nós somos representantes de Cristo na terra. As pessoas olham para nós. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo podia ter apontado, sede imitadores de Cristo. Mas Jesus estava ali com eles naquele momento? Não. Quem representava Cristo ali naquele momento? Ele. Então olha para mim, que eu represento a Cristo nessa terra. Aí eu pergunto, nós podemos dizer, olha para mim? Ei, mundo, olha para mim, que eu sou representante de Jesus aqui no lugar dele? A gente tem essa ousadia para falar isso, porque para ter essa ousadia a gente tem que ter a convicção de que a gente está realmente sendo exemplo de Cristo aqui nessa terra. Meu Deus! Então a faca corta para lá, corta para cá também. Nossas escolhas são pessoais, mas afetam todas a nossa volta. A gente cansa de brincar, às vezes andando na rua, uma pessoa no outro dia, uma pessoa atravessou a rua para vir em nossa direção para dar a paz do Senhor. Quando a pessoa atravessou a rua, a gente já se olhou, veio muito firme na nossa direção. Aí, paz do Senhor, irmão, que não sei o que, eu já olho para ele com aquele olhar assim, de quem é? E ele já me responde com aquele olhar assim, não faço ideia. Não sei quem é, mas a pessoa sabe até o nome. E sabe o que você falou naquele dia. E aquele negócio que uma menina veio me procurar semana passada, de uma coisa que eu falei há 8 anos atrás. E ela veio dizer para mim, você não tem noção como aquilo que você falou 8 anos atrás, naquele treinamento, marcou a minha vida. Desde então eu tenho visto tudo que você tem feito e tenho te seguido nas redes sociais. E eu nem sou uma pessoa de estar lá botando coisa. Renata, por isso que eu parei de comer uva no supermercado. Quando eu a frente me olhou, ô pastor! Aí eu fiquei com a uva no meio, não sabia se ia, se voltava. No outro dia eu queria fazer um frango atropelado, que é aquele frango na cerveja. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu falei, Mag, melhor não. Melhor não. Falei. Não, mas não é uva só não, ele pega o... Esse é o problema, entendeu? Pois é, as pessoas nos observam e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando eu erro, eu tenho que saber que eu estou afetando outras pessoas sim. E aí, a palavra de Deus diz que se teu amor te faz pecar, corta. A gente não está mais no tempo da lei. Mas se a gente parar para pensar no peso que isso tem, um fraco na fé, um crente menino, que às vezes está iniciando sua carreira com Cristo, e ele está te usando como parâmetro, às vezes andando à distância, e só te observando, só te ouvindo, só fazendo o
que você faz e você comete um erro, nós temos que ter a percepção de que é necessário pedir perdão. Olha, gente, eu cometi um erro. E reconhecer nossas fraquezas. Porque às vezes também a gente se passa de super-herói para os outros, as pessoas nos veem como super, e esquece que a gente é humano também, e peca e erra, e de vez em quando a gente está confessando os nossos pecados e os nossos erros, para as pessoas nos olharem como exemplo de ser humano que realmente é carente da presença de Deus para poder continuamente estar andando no trilho ali, porque de nós mesmos a gente não consegue. Então é muito importante essa questão da escolha. Ela gera... Oi? Nossa, legal. Fala aí, que parece. Um negócio interessante aqui do que você está falando, a questão do castigo, né? Muita gente fala que às vezes é necessário crer para ver, mas, ver para crer. Manassés só se deu conta do tamanho da encrenca que ele entrou, quando de fato ele caiu no cárcere. Enquanto aquilo era uma historinha que o pai dele contava, que podia acontecer um dia, se ele se desviasse, era historinha, não passava de historinha. Às vezes é coisa que a gente fala para o nosso adolescente na igreja, com cuidado, a Bíblia ensina isso. Mas o choque de realidade é necessário. O choque de realidade que te dá de cara com as consequências do pecado, né? Melhor seria aprender o caminho sem dar com essas consequências. Com certeza. Mas o caminho dele, infelizmente, mostrou que no caso de muitas pessoas que a gente vê no dia a dia, só a realidade do castigo, só a realidade das consequências, só a realidade da coerção, da pesada mão de Deus, que conserta nas voltas do lado certo. E tem mais uma coisa, Léo. Tem a questão da imagem que a gente sempre procura passar. Eu acredito que Ezequias, com toda a boa vontade dele, por estar vivendo um tempo de bonança, ele até falando das coisas que Deus proporcionou, dos livramentos que Deus deu, mas Manassés viveu um tempo bom. A paz dela. Né? E aí nós, como referências, professores, nós temos que falar dos nossos erros, é aquilo que eu estava falando. Por exemplo, eu casei com 20 anos. Quando eu casei, eu estava grávida. Nunca escondi isso dos meus filhos. Aí, muitas vezes, meu filho, uma vez falou: ah, mãe, mas você casou grávida, quando ele veio questionar. Eu falei: sim, casei, mas você não sabe o que eu passei. E fui contar para ele as coisas que eu passei naquele tempo na igreja, que não é que nem agora, que agora a igreja abraça, agora é lindo. Eu fui 2 vezes na frente para ser excluída. O Mike, filho de pastor. A gente foi excluído 2 vezes, não foi uma vez só. E depois você tem que ir lá pedir perdão, e não é igual agora não. Você tem que dizer por que você está pedindo perdão. Você tem que explicar para a igreja, com o microfone na mão, por que você está pedindo. Agora eu vou parar na frente, a igreja recebe, bate palma, aleluia. A palavra e pensamento de Né? Eu tive professores meus que viraram o rosto para mim. Eu tive que ser escondida, porque era uma vergonha aquilo. Eu sei o que eu passei. E eu falei isso para o meu filho. Meu filho, não pense que não teve consequências. Porque as nossas escolhas geram consequências. E dói, feriu, levou muito tempo para isso ser reconquistado, para ser recuperado. Pessoas que eu tinha em alta conta naquele tempo, eu me frustrei muito, me machucaram muito. E foram coisas que doeram muito na minha vida. E que eu tive que passar por um tratamento intensivo com Deus muito grande para ficar curada. Senão eu ia trazer essas marcas para a vida. Senão eu ia imputar sobre o meu filho a minha dor, o meu sofrimento, a minha rejeição. Deus teve que fazer um tratamento comigo, mas a gente tem que passar para o outro isso. Olha, não pensa aqui que eu sou um super-herói, que você olha a minha vida e acha que a minha vida é um mar de rosas, que eu cheguei aqui agora com tudo em cima. Não, eu tenho uma história por trás de mim, e na minha história tem erros, e nos meus erros tem dores, tem consequências, tem coisas que eu consegui dar conta, tem coisas que eu não consegui dar conta até hoje. E as pessoas têm que entender isso. Então esse exemplo de Manassés vai ser muito latente para a gente quando entra na questão do arrependimento, que é o próximo tópico. O arrependimento, o lindo da vida de Manassés é a gente entender que Deus perdoa sim. Você pode ter feito as piores atrocidades na sua vida, que foi o que Manassés fez. Foi o pior. Sacrificou, entregou os filhos para sacrifício. Flávio Joséfo diz que não havia um só dia que Manassés não tivesse o prazer de derramar sangue. Não havia um só dia. Ele via aquilo como prazer.
é atribuído a Manassés ter matado o profeta Isaías, cerrado em partes, de tão cruel que ele era. E aí vem a misericórdia e o amor de Deus. Mas Deus perdoa um assassino? Perdoa. Deus perdoa um homem que matou o pai? No caso aqui no dia a dia, perdoa. Ah, Deus perdoa um estuprador? Perdoa. Deus perdoa. A questão é que apesar de Deus passar uma borracha no teu pecado, a consequência do teu pecado você vai ter que lidar com ela. Isso Deus não vai passar borracha. Então é para a gente ter esse discernimento de que Deus não nos exime das consequências. Porque quando Manassés vai para o cárcere e ele clama a Deus e ele volta, o que acontece? Ele tenta restaurar Judá de tudo quanto é maneira, não é isso? Tira os ídolos, vão fazer o que é certo. O que a palavra de Deus diz? O povo, quem teve que fazer uma reforma geral no meio do povo depois foi Josias. E a muito custo. Foi Josias, porque ele não conseguiu, ele não teve tempo hábil. Eu imagino Manassés pensando, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu pequei contra ti, eu fiz tudo que não prestava, botei o pecado no coração desse povo, e eu sei que eu sou responsável por isso, porque como rei, é minha responsabilidade sim. Eu faço tudo errado, vou preso, me arrependo, o Senhor me perdoa, e agora eu não consigo tirar o pecado do coração do povo. Nem fazendo tudo isso, nem tirando os postes ídolos, nem limpando o templo, eu não consigo mais mudar o coração do povo. Por quê? Para ficar bem latente que a minha ação, a minha escolha tem consequência. E a gente viu no cristianismo da graça, que a gente acha que pode pecar e errar à vontade, que Deus perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas não vai pensando que Deus vai passar uma borracha nas consequências daquilo que você fez de errado, não. Porque com isso você vai ter que aprender a lidar. Porque aí vem o teu aprendizado. E é isso que a Bíblia deixa pra gente no exemplo de Manassés. O aprendizado de que nós temos que ter muito cuidado nas decisões que nós tomamos, primeiro, que não afeta só nós, afeta o outro. E em tudo que ela afeta o outro, eu posso até voltar atrás, mas será que vai dar tempo do outro voltar atrás? A responsabilidade. Você estava falando aí que, no fato, nós temos bem claro que Deus sempre perdoa, né? Sempre perdoa. Mas nós, que não somos deuses, né? E ficamos aqui lado a lado, é de nós que não vem o perdão. Somos nós, seres humanos, que julgamos um ao outro, que apesar de Deus perdoar o fulano, esse ciclano, você está sempre metendo o dedo na ferida dele para lembrar, está sempre cobrando a ele. Nós que deveríamos seguir um exemplo de perdão maior, né, e que clamamos e sempre buscamos que Deus tem que nos perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. Somos os primeiros a fazer essa. Quer dizer, você tem que ter um olhar introspectivo para ver quem é que está julgando. É Deus ou é você? Deus perdoa, mas eu não consigo, apesar de seguir Deus, apesar de seguir a palavra de Deus, a seguir toda a situação, me entender como uma pessoa que tem que perdoar para ser perdoada. Então, sim. E isso numa dimensão, Sepúlveda, de relacionamento em que você às vezes nem foi tão atingido, simplesmente pelo ato de julgar. Mas a questão da consequência é que muitas vezes a gente quer perdoar, mas já causou uma ferida. E aí eu também necessito da misericórdia de Deus para ser sarado, para conseguir perdoar. Porque o que você fez, achando que era só problema seu, machucou a mim. E agora eu quero até te perdoar, mas não consigo. E todas as vezes que eu olho para você, eu acho que você vai cometer o mesmo erro, porque foi muito forte e machucou. Então é muito assim, profunda essa questão de consequência dos nossos pecados, dos nossos erros. Porque se eu venho aqui, dou um pisão no pé do Léo, e poxa, Léo, foi mal, o óculos não está muito bem, pisei no teu pé, me perdoa. O Léo vai relevar. Ok, Renata, está perdoado. Agora, se eu levanto falso testemunho contra ele, falo dele para todo mundo, isso vem trazer consequências para a vida dele, depois eu posso me arrepender e pedir perdão a ele, mas o estrago que eu fiz na vida dele.
E aí? Meu Deus. E aí como é que fica essa situação? E um filho que você a vida inteira chamou ele de incompetente, de burro, que não vai conseguir nada na vida, você era um ímpio. E toda a vida você fez isso. E aí quando você aceita Jesus, você... Ai meu Deus, agi muito errado com meu filho me perdoa, a mãe errou, eu não devia ter te tratado assim. Ok, mãe, eu te perdoo, mas já tem consequência. Ele já internalizou aquilo para a vida dele. Ah, eu fumei a vida inteira, e agora eu mudei de vida e parei de fumar, mas efizema no teu pulmão já está lá, meu amigo. Deus pode até ter misericórdia e te curar, mas as consequências daquilo você vai ter que conviver com ela. E aí eu vou para o último tópico, que é a atualidade, que vai de encontro com o dia D da EBD. Governo, sociedade e cidadania. O que a gente tem tirado de exemplo dessas lições todinhas dos reis que nós estamos tendo aqui para a nossa vivência hoje? Que tipo de governo que nós queremos hoje? Nós não vivemos mais numa monarquia. Nós vivemos numa democracia em que nós temos o direito de escolha. E que tipo de escolha nós estamos fazendo? Porque eu confesso, eu ando muito indignada. Eu não consigo entender um cristão que apoia alguém que é a favor de aborto, que quer legalizar maconha, que acha que não tem nada a ver liberar aí o homossexualismo no oba-oba. Não vou nem precisar explicar para vocês aqui que a gente abomina o pecado ou o pecador, mas eu estou me deparando com cristãos que tem entrado num debate ferrenho, porque acha que então eu não vou votar em ninguém. Que tipo de legado nós estamos dizendo para a geração que está vindo aí? Ó, tá tudo uma bagunça, tudo esculhambado mesmo, não tem ninguém que preste. Sabe o que você faz numa hora dessa? Você não vota em ninguém, e depois que alguém for lá e ganhar, aí você começa a cobrar dele tudo que você acha que é certo. Hipócrita! Porque você não soube ir lá cobrar antes. Você não se posicionou antes. Ah, um monte de gente não presta, mas esse aqui tem um mínimo de requisito em que eu vou poder cobrar dele e cumprir aquilo que ele disse que ia fazer. E ir lá, porque é muito fácil de te reclamar, mas se posicionar dá um trabalho terrível. E aí eu ir lá cobrar, eu me inteirar, eu saber das coisas, eu era uma pessoa bem pobre politicamente. Já estava enojada daquele negócio, aí não aguentava nem mais ver televisão. De uns tempos para cá, eu quero saber das coisas, eu quero saber o que acontece lá dentro. Em que um menino veio aqui fazer a reportagem com a gente, do The Guardian. Ele perguntou para mim assim: em quem você votou na eleição passada para presidente? Aí eu, meu Deus, peraí. Eu sei que não foi na Dilma. Aí ele, então tá, então o candidato, quem era mesmo? Aécio. Nem lembrava, votei no Aécio. Não ganhou. Também, se tivesse ganho, eu lembraria que votei nele. Só lembrava que não tinha votado na Dilma. Mas eu falei pra ele, caramba, e eu me acho uma pessoa politizada, hein? Não lembro nem qual foi o candidato que eu votei na eleição passada. Mas hoje a gente já não pode mais se dar esse luxo não, gente. Você tem que saber quem votou e você tem que ficar acompanhando o camarada lá no que ele está fazendo. É deputado estadual, federal, vereador. Entra lá no site da Câmara, vai lá ver o que ele votou. Faz sua inscrição lá, recebe o boletim mensal. Eu recebo também. Boletim mensal. Todo mês eu estou sabendo quais sessões que foi, o que votou. Quando eu vejo o negócio lá, por que votou nisso, eu pergunto. Por que o senhor votou nesse negócio aqui? O que você acha disso assim, assim, assim? Qual é a sua posição naquele negócio? E hoje na nossa igreja a gente tem essa liberdade, a gente não pode reclamar. Mas a gente tem que saber que tipo de governo que a gente quer para a nossa nação. Esse dia D tem a ver com isso. É ética, é cidadania, é moral. Quais são os valores que nós queremos para a nossa sociedade? Que tipo de reino nós queremos sobre nós? Um reino de Ezequias, de Josias, um reino de Manassés? Agora, Renato, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que a gente tem que lutar por isso mesmo. Não vou entrar aqui em discussão política. Só que é paradoxal. Você fala assim, fulano defende o homossexualismo e tal. Mas a gente também tem que se aperceber que uma defesa, vamos dizer assim, de armar o próximo para tirar a vida do outro irmão, também fora princípios nossos. Está enganado. Ué? Não
Não é isso, não é armado. É, não é isso aí, a gente vai discutir isso aí Eu não estou depois. falando isso, estou falando Tá. assim, você tem um conceito. É, não vamos entrar nessa questão. Deixa eu aproveitar o que você falou. Não. Deixa eu aproveitar que foi essa questão do bolso. Então não. Renata, deixa eu aproveitar só o que você falou. Eu fui cortar o cabelo hoje, isso aconteceu hoje. Aí fui cortar o cabelo, aí um senhor lá estava falando, reclamando do governo, não sei o que, reclamando, falou um monte de coisa. Que não presta a ninguém. Aí eu comecei a falar algumas coisas, aí chegou um momento que ele falou, eu falei com ele, você vai votar em quem então? Ele, eu não vou votar em ninguém. Eu falei, então não tenho uma discussão com você. Eu não posso mais discutir com você, você não vota em ninguém, você não pode. A questão nem hoje é conversar assim, sobre ó. isso. O que pra mim é mais preocupante? Foi isso que eu tentei explicar pro menino lá, o repórter do The Guardian. Ah, você é a favor da corrupção? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não sou a favor de nenhum tipo de corrupção. Mas hoje, entre a morte de um inocente, agora eu estou trazendo por exemplo de cá, que não foi isso que eu falei para ele. Entre a morte de um inocente no ventre da sua mãe e a possibilidade ou não de armamento, eu defendo o inocente. Porque o armamento, eu ainda vou julgar essas causas. Agora, o aborto já está declarado que é isso que eles querem. Então, entre aquele que já se posicionou contra o aborto e pode ser ou não que ele vote a favor do armamento, eu vou ficar com aquele que já se posicionou contra o aborto, porque o outro é totalmente a favor. E aí a outra questão eu vou julgar depois. A questão é que hoje a gente tem que se posicionar por escolhas. O que é para agora? Que tipo de governo que eu quero? Ainda estava falando hoje para minha tia. Lá nos Estados Unidos isso é tão light. Sabe por quê? Lá eles são divididos basicamente em duas classes, democratas e republicanos. O que democrata representa? Liberalidade. Aborto, homossexualismo, droga. O que republicano representa? Conservador. Gente, eles não se casam. Eles não se casam na maioria das vezes. A primeira pergunta que faz é: você é democrata ou republicano? Porque isso aí já define que tipo de pessoa você é e que tipo de pessoa que eu sou. Tem um filme muito legal que eu gosto de ver, que é o Red. Como é que é o nome? Não, é o Red, aquele que tem... Ah, depois eu passo aí até o que quiser. Red, aposentar. Me amarro nisso, porque ali tem uma disputa entre, né, a atriz que é democrata e do cara que é republicano. E eles se gostam, mas eu gosto de você apesar de você ser democrata. E eu gosto de você apesar de você ser republicano. Por quê? Porque isso é muito forte. É muito latente nos meus valores, naquilo que eu acredito para a minha vida. E aqui a gente relativiza tudo. Então hoje a gente tem que se posicionar quanto a governo. É muito simples na minha cabeça. Eu quero o governo de Ezequias ou eu quero o governo de Manassés, sabendo que Ezequias não é perfeito, mas Manassés não tem nada da parte de Deus. Então é isso que eu tenho em mente. Renata, aproveitando aí a questão do governo, você vê que o governo de Manassés durou mais de 50 anos. Você comentou no começo, né, a questão de Manassés ter nascido nos últimos 15 anos de Ezequias. Com certeza, em 50 anos, mais de uma geração nasceu e viveu totalmente sob um período em que a prática dentro de Judá era uma prática totalmente oposta à vontade de Deus. Isso talvez possa explicar, não sei se o pastor Eliseu vai concordar comigo, no final, após o arrependimento de Manassés, porque ele ter fracassado em tentar fazer o povo voltar. O povo não viu. Diversas gerações sob uma influência negativa. Não que se escreva em nenhum país latino-americano dos dimensões continentais, né? Mas diversas gerações sob uma influência negativa, com pensamentos contrários à vontade de Deus, sendo forjadas e moldadas a esse pensamento, para se mudar isso depois do trabalho que dá. É isso aí. E o que a gente está vendo hoje? Como é que se implanta o socialismo e o comunismo numa sociedade? Eles precisam de no mínimo 20 anos. O que é 20 anos? Quanto tempo esse governo ficou aí? 13. 15, contando o nosso presidente atual. 15 anos. Pode se mudar alguma coisa nesse período, enquanto o atual está aí? Não. 15 anos esse governo.
Uma geração inteira formada nessa mentalidade. O que nós temos visto dos adolescentes hoje, com 14, 15 anos? Como é que você muda essa mentalidade? Jovens de 20, 21 anos, que com 5 anos começou a ser doutrinado aí. Como você muda a cabeça desses jovens? Eu falei no outro dia lá em casa, uma geração perdida. Uma geração inteira perdida. E não só uma, duas, sabe por quê? Porque essa geração vai ter filho. E vão criar seus filhos com a mesma mentalidade. E aí são 2, 3 gerações até que a gente possa dar conta disso. Não vai ser votando agora. Não vai ser nesse governo. Talvez eu não consiga ver o resgate da minha nação. Talvez meus netos, quem sabe, possam pegar uma pontinha disso aí. Mas olha as consequências de um erro. Que eu me sinto responsável. Eu me sinto responsável. Porque eu fui omissa, fui passiva. Não procurei saber, não me posicionei. Levei muito tempo para entender o que era uma coisa e o que era outra. Mas agora que eu sei, eu tenho que me posicionar. Porque é exatamente o caso de Manassés. Por que Manassés se arrependeu? Porque ele viveu no tempo do pai dele que adorava a Deus, unicamente a Deus. E aí ele teve a oportunidade de conhecer esse Deus. Não teve a vivência com esse Deus, mas teve a oportunidade de ver o que esse Deus era capaz. Mas a geração de Manassés não sabia o que era isso. Então ele não pôde tirar isso do coração do povo. Então hoje, quanto a governo, está nas nossas mãos escolher que tipo de governo nós queremos. Um governo que tem como princípio aquilo que agrada a Deus, ou um governo que tem como princípio declarado aquilo que Deus abomina? É muito fácil a nossa escolha. Eu acho que hoje a gente não tem muita dificuldade para isso. Na sociedade, qual é o nosso papel? Como é que a gente vai se posicionar? Que tipo de legado a gente vai deixar? Que tipo de influência nós vamos deixar nessa sociedade? Ou a gente vai viver o nosso cristianismo, olha, eu vou para o céu, lindo céu, morar no céu, meu lindo lugar, e não quero saber de nada aqui, assim como Ezequias fez nos seus últimos 15 anos. Não, eu tenho que me posicionar. Ah, mas já estou cansado disso. Eu falo às vezes, gente, estou cansado de repetir as mesmas coisas. Estou cansado de entrar nos mesmos debates. Estou cansado de ter que, sabe, estar explicando as mesmas coisas. Mas sabe o que eu aprendi? Que o pessoal que trabalha para o inferno não descansa nem um minuto. Você nem se recupera de um negócio, eles já estão no outro. E quando você pensa que aquilo está começando a fomentar, eles já passaram para um terceiro. E você fica sem reação. Basta você, para ter uma noção disso bonitinho, acompanhe o Pastor Silas na rede social. Você vai lá e faz um comentário. Ou então faz melhor. Não sei se seu Facebook só tem crente, porque o meu tem um monte que não é. Eu faço questão de botar todo mundo lá. Todo mundo que me pede eu aceito. Aceito. Minha tia, eu só tenho que ir meus amigos. Eu falei, eu não. Eu quero influenciar o mundo inteiro. Aceito. Todo mundo lá. E se não gostar, então você sai. Porque eu não pedi para te adicionar. Foi você que me pediu, tá? Então agora aguenta aí a lambada. É desse jeito. Mas aí, essas pessoas aí, que estão lá, que você aceita, que está vendo tudo, perdi minha linha de raciocínio. Onde é que eu estava? Sociedade. No Facebook, Pastor Silas. Você bota um pensamento seu bem radical lá, tá? Bota um pensamento teu bem radical e espera 5 minutos. Não dá, mas espera 5 minutos. Só apoiar o Pastor Silas, apoio. Bota a foto do Pastor Silas lá apoiando alguém. Feliz aniversário. Dá um feliz aniversário pro Pastor Silas e espera 5 minutos para você ter um monte de comentários xingando de tudo, te falando de tudo. Gente que você nunca ouviu na tua vida, que não está dentro do seu círculo de amizade. Sabe por quê? Eles ficam catando para poder ir lá afrontar. Eles têm lá o meiozinho de, na busca, saber se você, de que você está falando. E aí eles vão direto lá para descer o pau em cima de você. A nossa reação não dá tempo. Às vezes eu fico mandando no grupo lá que o pastor Alexandre Camargo tá, um monte de gente, olha, entra lá no Facebook do fulano, porque ó, o pessoal tá lá metendo pau em cima. Povo, vamos reagir. Porque não dá tempo. Eles são muito bons nisso. Aí a gente fica cansado. A gente, ai, não aguento mais falar disso. Mas o diabo não está descansando não. Nem um minuto.
Está cansado de educar teu filho? Ah, mas o diabo não está descansando não. Está cansado de fazer as mesmas coisas? Ah, mas o diabo, olha, ele tem prazer em ir lá e te confrontar e botar por terra tudo aquilo que você teve tanto trabalho para fazer. Então a gente tem que se posicionar nessa sociedade. Porque não está no tempo não da gente achar que o negócio não é com a gente. É com a gente sim. E se a gente não se posicionar agora, assim como Manassés, a gente vai ver as consequências dos nossos atos, porque afeta nós sim. É muito bom quando tem um testa de ferro lá na frente, falando. E eu aqui, ó. Tá. E para finalizar, cidadania. A cidadania é justamente o meu papel. Fica aí o último texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Para fechar aqui com o dia D da EBD, que Deus sare o Brasil. Que nós tenhamos a coragem e disposição de marcar a presença nessa terra, de mudar a conjuntura atual e de fazer diferença na nossa nação, para que Deus venha sarar o nosso Brasil. Que Deus nos abençoe. Conforme a professora está falando aqui, se posicionar dá trabalho. Dá trabalho, você vai criar indisposição, você vai criar gente que te apoiava até então ou sorria para você, vai passar no corredor e vai virar a cara. Irmão, você vai virar um alvo. Mas tem uma coisa, eu vou dizer para vocês, alguns aqui já sabem, né, que eu já falei. Por conta de algumas posições que eu tomei lá na universidade que eu trabalho, a retaliação que tive agora nesse semestre foi extremamente dura. Mas quer saber de uma coisa? Dana-se, meu patrão é Deus. Eu não me sustentar, meu irmão, ninguém vai me sustentar. Não é o governo, iniciativa privada. Então, você tem que, algumas horas você tem que, meu irmão, resistir. Se a gente retroceder, Deus vai se envergonhar da gente. Eu não quero que Deus se envergonhe de mim. Ok? Não quero ver. Então, é isso. Bom, o que a Renata falou foi maravilhoso. É isso aí, gente. Deixa eu só aproveitar que tem uma instrução para dar com os professores. Nós temos o pastor Dilton, figura ilustre. Eis-me aqui. Estava aqui há horas procurando, eu não sabia que estava aqui. Eu estou rodando aqui a igreja procurando a Beriana. Logo hoje que eu vim, cara. Eu falei, meu Deus, olha o arrebatamento da Beriana. Só a Beriana subiu, eu fiquei. Escangalhou tudo. Vai fazer o aniversário de um rapaz aí, ó, amanhã. Escangalhou tudo. Fica aí, o pastor Filo já estão arrumando lá na sala, a gente não pode utilizar. Por isso que a gente veio para cá hoje. Estou vendo lá fora o pastor Filo. Tá de parabéns aí a Beriana hoje aí. Casa cheia. Aqui Suzana também. Maravilha. Pastor Reinaldo. Gente que tem. Tem gente aqui que está pela primeira vez aqui na Beriana. Quem está? Nessa sala aqui é a primeira vez, Deixa eu só, eu tenho alguns professores aqui, nós temos nesse final de semana agora 28 professores aqui da sede que estarão visitando as nossas filiais, falando sobre o dia de DBD, dando ciência, explicando, respondendo alguns questionamentos. Na verdade, a ideia nossa, que é um lema da nossa igreja, a ideia é que a gente possa cada vez mais fazer ações integradas, que a gente possa trabalhar esse sentido de unidade. Eu acho, se tem uma coisa interessante lá eu acho que já falei isso aqui, na filmografia hollywoodiana lá no filme do Gladiador, quando aquela cena emblemática lá do Russell Crowe, quando ele está lá para entrar na arena e as pessoas perguntam para ele, né? Só existe uma maneira da gente resistir ou enfrentar aquilo que vai se opor a nós, se estivermos juntos. Então essa é a maneira da gente resistir a esses embates satânicos. Quando a gente está aqui, gente, discutindo a questão de ética, cidadania, sociedade, não é simplesmente uma questão política, não. É engano de quem pensa nisso. Isso é um embate poderoso contra o reino das trevas, cara. Ações demoníacas por trás disso aí. E a gente precisa se posicionar não só no embate ideológico, mas também no que diz respeito à oração, a buscar a Deus, a estar com Ele, porque senão, meu irmão, a gente vai ser tragado, vai ser, sabe? Deus nos guarde. Vamos nos opor, o pau vai quebrar.
Eu vou pedir para que o pastor Dito faça aqui uma oração para terminar essa parte aqui. Depois a gente vai dar umas instruções aqui a respeito do dia de DBD. Os irmãos que quiserem ficar, não tem problema, que não tem nada de reunião secreta aqui, não tem maçonaria. É tudo para todo mundo saber, mas a questão é mais para os professores que irão participar. Tá bom? Pastor Dito, por favor. Cadê o contato? Maçonaria grau 330. Vamos agradecer a Deus. Então, nosso Deus e Pai, te damos graças, louvamos o teu nome por essa noite abençoada. Nós estamos aqui, ó Deus, aprendendo a tua palavra, para melhor te servir aqui na terra, cumprir o nosso propósito, nossa missão que o Senhor tem nos confiado. Nós possamos, ó Deus, nos posicionar nesses tempos tão difíceis, ó Pai. Nós possamos fazer a nossa parte, cada um de nós, não nos envergonhando do teu Evangelho, não nos envergonhando de levar o teu nome, ó Pai, mas que nós possamos nos levantar, Senhor, no melhor sentido da palavra protestante, Senhor. Protestarmos contra o pecado, contra o mundo, contra, ó Deus, esse espírito das trevas que está atuando na nossa nação. Sara a nossa nação, sara o nosso país, ó Pai. Nos dá dias melhores, nos dá, Senhor, um futuro melhor. Ó Deus, um futuro melhor para as nossas famílias, para as nossas crianças, ó Pai. E que nós possamos glorificar o teu nome através do nosso testemunho das nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um que vai retornar aos seus lares agora. Guarda, livra do mal, dos acidentes, dos perigos, dos homens maus. Que a tua bênção e a tua mão seja sobre nós. Amém. Nós te agradecemos por cada professor, por cada aluno, pela irmã Renata que ministrou a tua palavra, da graça, continua usando. Abençoa o pastor Ronaldo e toda a sua equipe, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos, se quiserem ficar, a gente vai estar aqui.